pessoal, aqui é o monitor Denilson do Prefon e vamos dar prosseguimento aqui à nossa introdução a funções. A gente já, lembrando, a gente já definiu o que era produto cartesiano, definimos o que seria relações e depois partimos para a definição propriamente, de uma função. Uma vez agora definida a função, nós precisamos classificar, né? Existem formas de se classificar, existem classificações para as funções que vão ajudar a gente a interpretar, né, as naturezas, né, quando a gente for trabalhar com funções características, né, que nós conhecemos, né? E a primeira classificação, né, possível dela é uma função injetora, né? Então eu defino para os senhores que uma função f de a em b ela vai ser injetora quando os elementos do meu domínio, né, os elementos diferentes do meu domínio, eles vão me gerar imagens diferentes no meu contradomínio, né? Então eu tenho um x1 e um x2, ou seja, elementos do conjunto A que são diferentes, né? Então eu digo para os senhores que se esses elementos forem diferentes e eles me gerarem, ou seja, se essa diferença implicar em imagens diferentes, né, eu tenho uma função injetora. Então eu vou ilustrar aqui, né, nesse cantinho, um diagrama aqui de flechas, um conjunto A e um conjunto B, para os senhores perceberem, né? Então tem aqui, por exemplo, 1, 2 e 3. E aqui eu tenho 5, 6, 10, 15. Então eu vou dizer para os senhores, né, eu vou aqui, né, nós já definimos o que é função, eu vou aqui ilustrar uma função para os senhores, né? Lembrando que definição de função é o quê? Todos os elementos de A vão se relacionar com B, né? E somente com um elemento de B, tá bom? Então eu tenho aqui 1 no 5, 2 no 6 e 3 no 6 também. Aí eu pergunto para os senhores, isso é uma função, né? Os senhores vão me responder que sim, né? Porque satisfez, né, a minha condição para ser função, né? Os elementos aqui do meu domínio, né, do meu conjunto A, todos os elementos eles se relacionaram exatamente com um elemento do meu contradomínio. Então, ok, isso é função. Mas aí eu pergunto para os senhores, essa função ela é uma função injetora? Aí os senhores vão ter que me responder o quê? Olha, se eu aplico a minha função aqui, f de 1, e ela me retorna 5, aplico a função, né, no elemento 2, e ela me retorna 6, e aplico a função no 3, e ela me retorna também o 6, eu posso chegar à conclusão de que ela não é injetora. Por quê? Porque eu tenho o 2 aqui, né, e o 3, eles estão me gerando, né, um y, né, igual a 6, né? O que não pode, né? Isso quebra, né, essa definição aqui, ó. Eu tenho elementos diferentes, eles têm que necessariamente me gerar imagens diferentes. E aqui não. Eles estão me gerando imagens iguais, né? Então isso aqui, né, não é injetora. É função, porém ela não é injetora. Ela não deixa de ser uma função, porém ela não é injetora, tudo bem? Então vocês podem copiar isso num cantinho aí. Eu vou agora apagar aqui, né, parte do desenho, e vou desenhar agora o que seria, né, uma relação, né, injetora. Ora, isso sim é uma relação, é uma função, né, injetora. Ela é uma função, né, correta. Ela tem todos os elementos de A, eles estão se relacionando, e eles se relacionam exatamente com um elemento de B, que é o meu contradomínio, né? Eu vou começar a parar de chamar conjunto A e conjunto B, tá?
Aqui a gente representa, mas é bom que vocês já entendam que é domínio contra domínio, né? Então, isso aqui é uma função, e além de ser uma função, eu posso classificar ela como uma função injetora. Por quê? Porque eu tenho f de 1 aqui, me gerando, né, o 5, f de 2 me gerando o 6, e o meu f de 3 me gerando o 15. Né? Todas essas relações possíveis aqui são diferentes, né? Uma vez que os elementos do meu domínio são diferentes, todas as imagens vão ser diferentes. Então eu posso dizer sim que essa função, ela é uma função, né, injetora. Essa aqui sim é injetora. E aqui uma função, né, de forma algébrica aqui, x ao quadrado mais 1, né? Ela não é injetora, pois f de menos 1 é igual a f de 1, se os senhores calcularem aqui, né, a regrinha básica, né? F de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1, isso aqui vai dar 2, né? E f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado mais 1, isso aqui também vai dar 2, né? Logo, algebricamente, isso quebra a minha definição de função injetora, tudo bem? Função sobrejetora. A função sobrejetora, pessoal, ela é uma função de A em B, né? Quando o meu conjunto B, ou seja, o meu contradomínio, ele é igual ao conjunto imagem. Se você assistiu ao anterior, você viu ali que eu defini, vou até subir aqui um pouco a figura que faz parte do... Né? Nós definimos a imagem como o subconjunto do contradomínio, mas eu deixei pontuado que esse subconjunto ele poderia ser igual ao conjunto do contradomínio, ou seja, eu poderia completar toda esse conjunto, esse subconjunto rosa, ele poderia englobar o 10 numa determinada circunstância, né? Aqui nesse caso ele poderia englobar. E caso ele englobe, quando o meu conjunto imagem ele for igual ao conjunto do contradomínio, eu posso dizer que essa função ela vai ser sobrejetora, né? Nesse caso aqui, né, eu tenho que ela é injetora, mas eu não consigo dizer que ela é sobrejetora. Por quê? Porque o meu conjunto imagem, se eu for circular aqui, ele vai ser, né, ele vai considerar só os elementos que estão sendo relacionados, ou seja, esse elemento do conjunto, esse conjunto imagem, ele é diferente do conjunto, né, do meu contradomínio. Apesar de ele estar contido, ele é diferente, ele é um subconjunto. Agora, se eu desenhar aqui um novo elemento, né, agora eu vou adaptar no meu domínio e relacionar ele com o 10 aqui, aí sim, todos os meus elementos aqui, bom, do conjunto B vão ser a minha imagem, e essa imagem ela vai ser congruente ao meu conjunto B, que é o contradomínio, né? Logo, ela é injetora, né? Ela não deixa de ser injetora, né? Por quê? Porque elementos diferentes estão me dando imagens diferentes, e o meu conjunto imagem ele é igual ao conjunto B, meu contradomínio, e ela vai ser, nesse caso, sobrejetora. E que de cara, né, já faz com que a gente, já que a gente já definiu o que é ser sobrejetora, já ajuda a gente a definir o que é ser uma objetora. Uma função objetora vai ser uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, que é justamente essa função que a gente acabou de representar aqui. Ó, ela é injetora porque elementos diferentes me geram imagens diferentes, e ela é sobrejetora por quê? Porque todos os meus elementos relacionados, ou seja, o meu conjunto imagem, ele é igual ao conjunto do contradomínio, né? Então isso é ser uma função objetora, né? De uma maneira bem simples, se você define injetora e sobrejetora, você consegue perceber o que é uma função bijetora, né? Ela tem uma correspondência na prática de 1 para 1, né, entre os conjuntos. Ou seja, se eu tenho aqui o meu plano cartesiano, né, essa reta, por exemplo, y igual a x, que nós chamamos de bissetriz dos quadrantes ímpares, ela é capaz de representar aqui
os elementos. É um exemplo na realidade. Então aqui eu vou representar, né? Vou pegar aqui um ponto, né? Para cada ponto dessa reta eu tenho, né, um elemento, né, por exemplo, 1, né? Aqui eu vou pegar 2, 2 e nunca vou ter, né? Opa. E nunca vou ter uma correspondência diferente. Eu sempre vou ter a condição de ser injetora, ou seja, elementos do meu domínio diferentes vão me gerar imagens diferentes, e todos os elementos do meu contradomínio vão pertencer, né, ao meu conjunto imagem, né? E aí a gente vai ter essa correspondência de 1 para 1 na prática, tudo bem? Então, é mais ou menos isso, pessoal, né, o que a gente tem para falar dessas definições, e ficamos para o próximo vídeo. Valeu, até mais!